Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje e obrigada pela presença de vocês. Esse tema me é muito caro, né? Eu trabalho com crianças autistas já há mais de 30 anos e sou apaixonada pelo tema como pesquisadora e como profissional da área clínica, né? De trabalhar tanto com as crianças quanto com as famílias, as escolas, enfim, e o trabalho da inclusão dessas crianças na sociedade, na escola e nas famílias. Hoje, pensando nesse tema, né, da transversalidade, é um tema que ainda é novidade, né, para uma grande parcela da população. É um tema que envolve uma disciplina e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade muito grande em relação aos campos dos saberes. A necessidade de nós transitarmos, né, por diferentes campos dos saberes, sem fixarmos em uma determinada ideia, em uma determinada certeza, e fazer o tratamento das nossas crianças, a inclusão das nossas crianças, a partir de um único saber ou a partir de alguns saberes que a gente pensa que estão sendo, né, complementares, mas que, ao mesmo tempo, são adversos. Como que nós crescemos, né, nesse tipo de compreensão da transversalidade, ou, melhor dizendo aqui hoje, da transdisciplinaridade? Como que nós vamos transitar pelas diferentes disciplinas que existem em relação ao autismo. Só para dar uma primeira ideia para vocês, no início, né, nós pesquisadores pensávamos muito na multidisciplinaridade, que não tinha relação uma coisa com a outra, cada um no seu campo, pesquisando profundamente. Então, os geneticistas pesquisando o autismo no campo da genética, os cognitivistas no campo do cognitivismo, né, a medicina clássica, né, a psiquiatria clássica no campo das transmissões neuronais, sem que houvesse uma comunicação entre esses campos dos saberes. E nós temos sempre que lembrar que a gente está lidando com a criança e não com a doença que a criança tem. O que esses campos dos saberes tratam, na sua grande maioria, é da doença. E a nossa grande necessidade é encontrarmos a criança para além do campo da doença. E aí, então, se começou a pensar na pluridisciplinaridade, que seria uma relação entre esses campos dos saberes, mas que não há uma coordenação entre eles. Não há um modo de pensar conjunto. Eles são coordenados, porque a gente sabe o que o neurologista faz, o que o psiquiatra faz, o que a genética pensa sobre aquela criança, mas não há uma possibilidade de integrar o conhecimento em torno da criança que a gente está focando, né? A interdisciplinaridade, que é um sistema de 2 níveis e de 2 objetivos, de objetivos múltiplos, cooperação procedendo de um nível superior. Esse é problemático porque você tem sempre um centro aqui que vai comandar praticamente o restante. É como se tivesse um grande saber e os outros estão coordenados a ele, sem que esse grande saber se beneficie daquilo que os demais estão fazendo. Né? E a gente conhece, nós psicólogos, por exemplo, muitas vezes nos sentimos submetidos ao saber psiquiátrico, submetidos ao saber neurológico, como se esses 2 campos do saber fosse uma verdade maior que nós precisamos de submeter a ele. E ele não se mexe, ele não entra em comunicação para aumentar o saber dele com a nossa prática. Então não há essa possibilidade de crescer o conhecimento da genética por meio, por exemplo, da prática psicológica com uma criança autista. Então é um sistema que não nos interessa. Qual que vai nos interessar? É esse sistema da transdisciplinaridade, em que há chances, né, um sistema de níveis e de objetivos múltiplos, coordenação com vistas a uma finalidade comum dos sistemas. Então, esses sistemas vão se realimentar, né? São sistemas que vão procurar renovar o conhecimento a partir de práticas diferentes. Vocês imaginam um psiquiatra podendo conversar com a musicoterapeuta?
Né? O que a musicoterapeuta de uma criança autista tem a ensinar para um psiquiatra? O que o psicólogo clínico pode ensinar para um neuropediatra? A partir da sua prática. Olha, comigo no meu consultório está acontecendo isso, isso e isso. O que você pensa a respeito disso? E não simplesmente nós estarmos submetidos a um saber que a gente considera maior. Tá certo? Aqui, então, é só um modelo para a gente entender como que esses diferentes, como se o azul, o verde, o amarelo, o rosa, significam, né, ou simbolizam os saberes que existem em torno do autismo, como que eles vão circular em torno da criança e não em torno de uma verdade que se pretende ser a única verdadeira, como, por exemplo, o DSM. Se o DSM-5, né, que é o Código Internacional das Doenças, se coloca como sendo, né, aquele livro em que a gente tem que se submeter a ele para dizer se uma criança é autista ou não, nós não estamos nesse tipo de sistema. Porque nós, com a nossa prática, a gente não pode interferir no conhecimento do DSM-5, a gente está submetido a ele. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de fazer isso para o sistema legal, o sistema dos convênios, o sistema que existe perto de nós, funcione. Então, a gente fica num sistema perverso, em que a gente não pode melhorar o DSM-5 com a nossa prática, nós ficamos submetidos a ele e, ao mesmo tempo, né, nós não podemos nos distanciarmos dele, porque a sociedade nos exige que a gente se submeta aos códigos internacionais da doença. Então, é um movimento necessário que a gente refaça nossa forma de pensar, nossa forma de agir, não apenas dentro dos nossos consultórios, mas num pensamento macro, né? Do que significa hoje nós dizermos que uma criança tem um diagnóstico de autismo ou não, dependendo do campo do saber do qual a gente está falando, tá? Se vocês tiverem alguma questão, podem me interromper, perguntar, tá? Para que a gente possa estabelecer o nosso diálogo e não deixar apenas para o final, tá bom? Eu só queria acrescentar uma coisa, já que o público tem os professores, né? Essa transdisciplinaridade envolve o pedagogo, envolve a escola. Então, a escola tem que estar sempre em diálogo com o psicólogo, assim como o psicólogo tem que saber ouvir as questões do professor que passa mais tempo com aquela criança, né? Os médicos, toda essa questão que você falou da relação médico-psicólogo, ela envolve o pedagogo também. Isso. E quando a gente chega na escola para conversar sobre uma criança, né, não cabe a nós chegarmos e falar aquilo que a gente pensa sobre a criança, mas de início escutar o que a professora tem a dizer para nós sobre aquela criança. Qual é o saber que ela constituiu daquela criança? Para que nós, psicólogos ou de uma outra área que foi visitar a criança na escola, possa se beneficiar daquilo que a professora está nos contando. Porque se a gente já chega lá com a nossa verdade, olha, essa criança é autista por causa disso, 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 eu acho que você deve fazer isso, 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 pronto, fechou o conhecimento. Então, nós temos que chegar, escutar o que a professora, né, fala sobre aquela criança, para que a gente repense aquilo que nós estamos pensando sobre aquela criança e constituamos, né, um saber circular sobre a criança, e não um saber de que eu sei e eu tenho que ensinar o outro. Não é esse tipo de pensamento, tá? Então, a transdisciplinaridade é uma postura visionária que tem em vista a evolução do ser humano e da sociedade. A cultura transdisciplinar se propõe a explorar o que está ao mesmo tempo entre, através e além das disciplinas, para que a gente tenha a chance de chegar na criança. Para que eu trouxe isso aqui? Para mostrar para vocês por que nós falamos hoje sobre o espectro do autismo. O espectro é um termo, né, que foi cunhado pela psiquiatria para falar das várias modalidades de autismo. É um termo que era inicialmente só usado para a área da
da física, né? A física quântica. Se a gente pensar, por exemplo, a forma como a gente olha as cores, como que o nosso cérebro captura uma cor? É pelas ondas. Não existe a cor vermelha, existem as ondas, né, que numa determinada frequência, né, vão nos dar a cor. Agora, vocês imaginam, então, essa palavra espectro, quando a gente está com uma criança autista. O que nós estamos enxergando dessa criança autista que nós chamamos que ela tem um espectro do autismo? É uma grande chance para nós, mas, ao mesmo tempo, é um desastre total. É uma grande chance quando a gente pensa que nós podemos enxergar na criança uma infinidade de capacidades, uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de sensibilidades que estão desordenadas e que essa criança não consegue fazer com que essa diversidade seja produtiva para que ela possa exercer funções na sociedade, mas elas estão lá, só que de uma forma desorganizada. Né? Como que a gente pode capturar, enxergar, olhar para a frequência dessas sensações que a criança tem, desses saberes que a criança tem, sem nos aprisionarmos na noção da doença do autismo? Porque se a gente olha para a criança e já pensa na doença, nós fechamos a nossa capacidade de perceber essas várias cores, essas várias frequências. Porque se a gente pensa, o autismo é uma doença neurobiológica que afeta o sistema nervoso central, que impede que a criança perceba a realidade tal como ela é. Se a gente partir desse conhecimento, a gente não consegue enxergar essas várias nuances da criança. Porque a gente não vai enxergar a capacidade dela de olhar de forma estrábica para um objeto. Se ela não tem a capacidade de olhar de uma forma direta para mim, e tem a possibilidade de olhar para mim de uma forma estrábica, é a forma que ela tem de me olhar. Então, ela pode ser uma forma azul, pode ser uma forma verde, pode ser uma forma amarela, mas é uma forma de ver. É uma característica dela, é uma possibilidade que ela tem de me ver de forma oblíqua. O que será que ela está enxergando ao me ver de uma forma oblíqua? Então, se nós pensarmos no espectro, a partir dessa ideia da possibilidade de enxergarmos um olhar oblíquo, uma estereotipia como uma forma de comunicação, né? Um saltar na ponta dos pés como uma forma de brincadeira, e não como expressões de uma patologia, aí nós temos chances de enxergar uma criança. Mas se a gente olhar tudo pelo ângulo, né, de que é autista e que tem uma deficiência no cerebral, ou uma deficiência neurofisiológica, a gente perde um pouco, ou totalmente, a capacidade de perceber essa criança vendo o mundo de uma forma diferente, que não é a forma da grande maioria. E quando o pensamento clássico, né, o pensamento positivista, que nós chamamos, porque ele tenta localizar algo dentro do cérebro da criança que possa justificar toda a sintomatologia da criança autista. Foi feita uma pesquisa agora em 2018, um pesquisador que se deu, né, a paciência de ver quantos números da revista Nature, que é uma das revistas principais, saíram sobre a descoberta da causa do autismo. E sabe o que ele descobriu? Que de 6 em 6 meses, desde 2012 até 2018, saíram na capa da revista Nature a descoberta da causa do autismo. E a gente não tem a causa do autismo. Nós não temos a causa do autismo. É uma patologia pluricausal. E mesmo se nós tivéssemos, vamos imaginar uma criança com síndrome de Down. Todos nós sabemos, já foi, né,
mais do que veiculado, que tem uma anomalia no cromossomo X. Isso não quer dizer que essa criança vai ter um futuro pré-determinado de evolução das suas capacidades psíquicas, cognitivas, motoras, da fala, da linguagem, da comunicação. Só marca alguma coisa genética, mas não marca a evolução necessária das características dessa criança. Então, mesmo que se nós tivéssemos descoberto um gene que causa essa patologia, isso ia nos servir de pouca utilidade na clínica, na possibilidade que nós temos de conviver com essa criança e trazermos para a nossa sociedade. Por quê? Um gene não é determinante da evolução psíquica da criança, muito menos das capacidades que ela possa vir a adquirir. E a grande dificuldade nossa é convivermos com essa ausência de expectativa. A gente não sabe se essa criança vai conseguir ler e escrever, a gente não sabe se essa criança vai conseguir conversar, se essa criança vai conseguir entender uma metáfora, se essa criança vai conseguir entender uma piada, se ela vai conseguir entrar na universidade. Nós não sabemos. O que a gente sabe é o que a gente pode fazer na atualidade com aquela criança, no momento atual. Mas a certeza de que ela é, como está escrito nos livros da psiquiatria clássica, 75% das crianças autistas são deficientes mentais. Por que eles chegam a essa conclusão? Que é uma conclusão, a meu ver, que abafa a nossa condição clínica de trabalhar com aquela criança no presente. Uma criança de 2 anos de idade, que pode ser considerada, além de autista, deficiente mental, é uma criança que vai encontrar um futuro muito menos promissor pela frente do que uma criança que não tem essa expectativa em cima dela. E essa estatística que vem nos manuais de psiquiatria é uma estatística vem sendo feita com crianças, né, de mais idade, com crianças que não respondem à testagem, e por não responderem à testagem são consideradas autistas e de baixo rendimento cognitivo, que, a meu ver, é algo extremamente questionável e que na clínica a gente presencia isso no dia a dia. Quantas crianças que já me foi encaminhada de 1 ano e 8 meses, 2 anos, que vem com diagnóstico fechado ou com um pouco de abertura, mas que vem embaixo. É autista e deficiente mental e precisa de ir para uma escola especial. Até hoje, sendo que nós nem temos mais essas escolas especiais, mas eu ainda recebo, nos dias de hoje, orientações desse tipo, né, na clínica. Então, qual é a nossa, na transversalidade, é sairmos desse engodo de ficarmos procurando algo de orgânico que possa justificar o sujeito psíquico. Não, o sujeito psíquico, ele caminha junto. Ele tem que se constituir a partir do corpo que a criança tem. E esse sujeito psíquico, né, que são influenciados tanto por fatores ambientais quanto por fatores genéticos, está em franco desenvolvimento. Então, se eu tenho uma criança de 1 ano classificada como autista e eu tenho uma criança de 5 anos classificada como autista, eu não posso de forma nenhuma pensar na sintomatologia delas de uma forma igual. De jeito nenhum. Por quê? Essa criança de 1 ano, primeiro que nós temos as noções da neuroplasticidade cerebral. E as pesquisas sobre autismo não vêm levando em conta a neuroplasticidade cerebral. Segundo, essa criança, a grande maioria das crianças que chegam para nós na clínica, são crianças que a partir de 1 ano e meio começam a perder a capacidade de se comunicar com os pais, se mostram ausentes e começam a apresentar as estereotipias e não desenvolvem a capacidade de se comunicar nem por meio dos gestos e nem por meio de palavras.
Então, 70% das crianças, 80% das crianças que chegam para nós nos consultórios vêm com essa queixa. São muito menos frequentes crianças que mostram impossibilidade de olharem para suas mães, de estabelecerem os primeiros vínculos relacionais, né, e que são chamadas de autistas. Essas são um número muito mais reduzido. A grande maioria é essa. E como que nós podemos pensar numa sintomatologia autística de uma criança que até 1 ano e meio teve um desenvolvimento aparentemente normal? Essa criança é uma criança que tem uma constituição psíquica já formada. E onde ela se encontra? Ela está lá, escondida pela sintomatologia autística. É diferente de uma criança que está com 5 anos, né, e que tem essa mesma sintomatologia. E na clínica mostra isso com muita clareza. E eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco. Por causa dessa condição de são crianças que já puderam estabelecer um vínculo e que se constituíram psiquicamente, apesar do corpo genético, que ela possa ter alguma marcação, ou apesar de alguma dificuldade anatômica que ela tenha cerebral, ou seja lá o que for. Mas essa criança teve um desenvolvimento aparentemente normal, e nós temos que contar com isso, para além da doença que ela apresenta com 1 ano e meio de idade. Nós pensamos, então, a partir desse pensamento, a constituir, né, a partir do ano passado, a possibilidade de pensarmos numa equipe transdisciplinar, né, que possa ser constituída. Aqui alguns exemplos, né, da psicologia, da psicopedagogia, dos pedagogos, dos professores de escola, a musicoterapia, a pediatria, a fonoaudiologia, a psiquiatria, terapia ocupacional, psicomotricidade e a psicanálise. Para pensarmos, né, como conviver com essa criança, com esses vários campos dos saberes, para que a gente não afunilhe o nosso pensamento a partir do conhecimento médico, né, do conhecimento clássico. Esse quadro, né, que eu trouxe para vocês, vamos imaginar então essa criança que teve um desenvolvimento aparentemente normal e que estabeleceu com sua mãe esse vínculo visual, brincou com o seio da mãe, né? Começou a falar mamar, quero, ver, isso, aquilo, as primeiras palavrinhas. Uma criança que engateou, uma criança que começou a andar e que chega com 1 ano e meio, parece que perdeu tudo isso. E de uma forma bem repentina, de uma forma que alarma todos nós. E quando ela é tratada como autista, é como se, então, aquele defeito que possa ter no cérebro apareceu naquele momento. Não aparece aqui. E por que isso? Se eu tenho um bebê que é capaz de olhar para sua mãe dessa forma, se eu tenho um bebê que é capaz de sorrir, um bebê que é capaz de compreender as relações comunicativas entre ele e a sua mãe consegue entender as necessidades básicas desse bebê, ele modula o choro, ele começa a apresentar as primeiras lalações, ele é um bebê comunicativo, um bebê que se comunica por gestos e uma mãe que o interpreta o tempo todo. Se esse bebê teve esse desenvolvimento e não continuou a desenvolver, ele teve uma parada. É diferente do bebê que desde o nascimento não olhava para sua mãe, não mamava de forma comunicativa, não brincava com o seio, não engatinhou de forma de explorar os objetos, não apresentou, né, as reações de ciúme e de estranhamento com as pessoas que chegam de fora, que é um grande índice para nós de desenvolvimento psíquico dessa criança. Quando a criança está no colo da mãe, né, por volta de 8, 9 meses, chega uma outra pessoa que quer pegar aquela criança para brincar, alguma coisa, a criança se recolhe no colo da mãe e fica desesperada, não quer sair dali de jeito nenhum.
O que essa criança está mostrando para nós? Ela sabe quem ela é, com quem ela está e o perigo que ela está correndo. Então, essa criança tem noção dela mesma. É uma criança que tem a possibilidade de se compreender, mesmo não falando. E daí a pouquinho, com 1 ano e meio, ela para. Então, essa criança merece um estudo maior de nós pesquisadores, de nós não simplesmente chamarmos de autista. Porque é uma criança que teve uma constituição psíquica especial, muito diferente daquela que nem chegou a fazer isso. Por alguma razão, essa criança não conseguiu estabelecer a relação comunicativa com a sua mãe no primeiro ano de vida. Essa criança também é chamada de autista e é colocado no mesmo saco de gatos, né? Dentro do espectro do autismo. Foi feita uma grande pesquisa aqui no Brasil com uma equipe, né, transdisciplinar de psiquiatras, pediatras, psicanalistas nos hospitais de Brasília. Né, a Kupfer, né, Cristina Kupfer, de São Paulo, que liderou essa pesquisa. E hoje os médicos, né, do SUS conseguem seguir um pouco essas tabelas para mostrar e para mostrar o risco que alguns bebês estão correndo para o desenvolvimento do autismo. Aí, novamente, a gente tem uma esperança muito grande de começar a fazer intervenções precoces com essas crianças que não apresentam as características necessárias de desenvolvimento, mas sem chamá-las de autista. São bebês que estão em risco de desenvolver uma patologia. Qual é o grave problema desse procedimento? A gente fechar as nossas expectativas. E está vendo, um bebê que é autista não vai ter um futuro muito bom pela frente. De forma nenhuma nós podemos pensar assim. Por quê? Essas características autísticas que aparecem nos bebês podem ser meros transtornos daquela fase do desenvolvimento do bebê e não necessariamente a evolução de uma doença. Não necessariamente. Nós temos que seguir passo a passo esses bebês e ver como é que eles estão se relacionando com a família, com a pessoa que o amamenta, com as pessoas que cuidam dele, para saber o que pode ser feito na relação mãe-bebê ou na relação dos pais com o bebê. E, na grande maioria das vezes, se o trabalho é feito com uma equipe interdisciplinar, né, as características de muitas crianças que são chamadas de risco de autismo desaparecem. E na nossa prática, né, muitas crianças que até com 1 ano, 1 ano e meio, que chegam com características autísticas bem marcadas, podem desaparecer também. São crianças que vão enfrentar um desenvolvimento normal. Mas se isso for tratado no meio médico, é um verdadeiro escândalo. Porque nós não podemos, segundo, né, o pensamento positivista, pensar que o autismo tem cura. Mas não é que o autismo tem cura. É que o risco daquelas características se tornarem uma doença mental foi desfeito. Não sei se eu estou me fazendo entender. Nós não podemos pensar mais nessa condição médica de que há um defeito no cérebro e que a evolução da doença vai ter um curso que a gente não pode mexer, que a gente não pode contornar, que a gente não pode mudar. Esse pensamento é um pensamento clássico que não é mais condizente com o saber da neuroplasticidade. Mesmo dentro da medicina, nós temos vários neurologistas que fazem duras críticas ao DSM, ao saber psiquiátrico, não só nós, psicanalistas ou psicólogos clínicos que fazemos essas críticas. As críticas vêm também do mundo neurológico. Por quê? São pesquisadores e clínicos que vão pensar na transversalidade e não simplesmente no saber que eles têm sobre aquela criança. Tá?
Eu vou deixar depois, para quem tiver interesse, esses slides para vocês verem essa tabela, tá? Então, hoje não se utiliza mais o inventário Portage para fazer um levantamento familiar, educacional? Não, é usado o Portage. O Portage é usado, mas o que eu não concordo mais, e os pesquisadores que estão nesse pensamento da transversalidade, é a forma de resumir os dados que nós colocamos no Portage. Mas assim, o Portage é um instrumento muito valioso, principalmente para a gente avaliar as condições do desenvolvimento da criança. Mas que ele não nos afunilhe o conhecimento em termos de, não, se ele desenvolveu aqui até assim, é porque esse desenvolvimento vai continuar assim. Aqui que a gente não pode mais fazer. Mas assim, estou falando porque eu sou de escola pública e trabalhei 12 anos com crianças autistas na área de alfabetização. E assim, não é só esse instrumento. E existe ainda na escola pública, nós trabalhamos com classes, não sei se tem outros professores da escola pública, sim, e a gente trabalha com classes que são crianças autistas na área de alfabetização, e esse é um dos instrumentos. Aí passa-se por outros, e nessa vertente que você falou, o neuro, a psicóloga, a psicopedagoga, e hoje já tem essa participação, como a outra moça ali falou, um pouco da nossa participação, que eu acho mínima ainda, porque quem fica com a criança o tempo inteiro, né, são os profissionais, assim, na maioria das partes, os professores, né? Os professores é que ficam e tem a palavra deles é a menos ouvida para modificar o sistema maior. Por isso que nós não podemos continuar nesse sistema da multidisciplinaridade, nós temos que ser transversais. Nós temos que conseguir alterar o pensamento lá de cima e a gente fica sempre submetido. Eu, como psicóloga clínica, me sinto muitas vezes submetida ao pensamento psiquiátrico e quantas vezes eu tenho, né, aí tem que ligar, porque o psiquiatra atende uma criança que está sendo tratada por mim há 3 anos. Ele não quer saber quem está tratando, quem não está, ele vai dar o laudo dele sem saber e nem querer ouvir o que está acontecendo entre essa criança e o psicólogo, porque isso não interessa a ele. Aí você, como psicólogo, tem que humildemente, com muita parcimônia, ligar, doutor, está acontecendo isso, o senhor deu o laudo, isso, está considerando essa criança também deficiente mental, mas ele está conquistando isso. Você, pode até ser, mas ele vai ser autista o resto da vida. Esse tipo de pensamento é que nós precisamos de criar, né, um corpo docente e de pesquisadores para mudar essa realidade. Para mudar essa realidade, porque quem muda essa realidade são as próprias crianças e os pais. Quantas e quantas crianças que passaram por nós, que estão em escolas comuns, sem as professoras aventarem a hipótese de serem autistas. E se a gente for pegar o laudo que está lá atrás, não pode mudar, porque é autista o resto da vida. Aí vai considerar, é um autista leve, mas está dentro do espectro, a gente não pode mudar mais. Essa aqui é uma outra tabela que foi pelo CARS, né, que é americana, mas que uma equipe de pesquisadores lá de São Paulo traduziu e já fez todo... como é que a gente diz isso? Perdi a palavra agora. Mas a gente pode usar essa tabela agora no Brasil para ver se uma criança realmente está respondendo ao não. Eu não vou entrar no detalhe dela, que é uma tabela bastante longa, mas que é acessível a todos nós. Eu só quero trazer alguns exemplos de como usar essa tabela, assim como usar o Portage. Tá? Porque até hoje, todos os modelos que nós temos de avaliação das crianças vêm dessa ideia aqui, ó. Espera aí que eu vou só passar isso aqui um pouquinho. É uma criança que chega, né, num consultório médico, que vai ser observada pelo médico. Aí o médico vai fazer aquelas perguntas para os pais, vai mostrar algumas coisas para a criança, perguntar se a criança está sabendo qual é a cor, qual que é isso. Geralmente a criança não vai responder a nada.
né? Aí, geralmente, o médico vai dizer, não, ele não está nem respondendo pelo nome, aí chama pelo nome da criança, a criança não responde. É, mãe, pai, é autista, não respondeu aos exames. E aqui, muitas vezes, essa criança está alheia, brincando com alguma coisa que tem lá no consultório do médico, o médico não consegue interagir com essa criança. Por que esse médico não consegue interagir com essa criança? Porque ele é autista? Muito pelo contrário. Porque esse médico não conseguiu descer da cadeira dele, descer do conhecimento dele e ter uma linguagem com a criança à moda dela. É o que o nosso grupo de pesquisa da UNB tem feito e que hoje a gente ganhou um nome que chama Companhia Terapêutica. A gente antes não tinha esse nome, nós éramos, né, pesquisadores da Universidade de Brasília, da área de psicologia. O que a gente descobriu ao longo dessa prática de 30 anos? Que se a gente deixar de ser aquele que observa e que quer aplicar uma tabela, e claro que essa tabela não vai ser preenchida, os xizinhos em todos os não, e a gente chega à conclusão lá embaixo que é autista, nós vamos continuar com esse pensamento. E o que a gente está fazendo aqui? Eu sou médico, estou avaliando um outro que é diferente de mim, e já que ele não me responde como eu gostaria, pelos padrões que eu conheço, eu vou considerar ele como doente. É diferente. O que nós começamos a fazer? Né? O trabalho de estar com a criança à moda dela. Então, se ela está aqui com esse carrinho, eu deito junto do carrinho, peço aos pais para pararem de conversar, que é muito importante isso, numa primeira consulta. Vamos pensar bem, uma criança que não está falando e encontra um mundo falante pela frente. Essa criança está ausente desse mundo falante. Se a gente fecha a boca, para de falar em torno de 20 a 30 minutos, junto com os pais e a criança, e começa a fazer a mesma coisa que essa criança está fazendo. Olha, a gente fica até emocionada, né, de ver como que numa primeira consulta essa criança vai mostrar capacidades que os médicos, os outros profissionais da saúde não conseguiram ver porque eles permaneceram nessa cadeira aqui de avaliadores. E não conseguiram estabelecer com a criança a linguagem que ela precisa, que é a linguagem dela. Então, se eu deito no chão, no mesmo gesto que essa criança e começo a mexer esse carrinho junto com ele, é muito interessante que essa criança começa a olhar. Essa criança começa a estabelecer os primeiros vínculos. Essa criança, não são todas, por favor, me entendam, mas a grande maioria. Isso eu falo de cadeira e de experiência clínica, que vocês podem pegar meus prontuários lá no consultório e a gente estudar junto. Né? A grande maioria das crianças que nos procuram, nessa primeira consulta, começam a estranhar os pais de boca fechada, só imitando o que a criança está fazendo, começam a buscar a boca da mãe, a boca do pai para fazer o pai mexer, né? Enfia um objeto na boca do pai, enfia um objeto na boca da mãe. E se começa a estabelecer uma comunicação não verbal e não totalmente significativa de uma brincadeira usual. É uma brincadeira estranha. É uma brincadeira não simbólica, mas é um brincar conjunto. Seja um brincar de pôr uma coisa, se eu ponho essa tampinha, a criança está com alguma coisa na boca, eu pego essa tampinha e ponho na minha boca, e a criança vem e tira essa tampinha da minha boca, como já aconteceu várias e várias vezes. O que essa criança fez? Ela se comunicou de uma forma muito preliminar, de uma forma ainda muito pouco simbólica, mas ela está em comunicação conjunta, da maneira dela, do jeito que ela pode. Que é muito diferente de eu colocar um xizinho no não, ela não se comunica. É completamente diferente as duas situações.
E eu trouxe, né, que eu encontrei um vídeo. Epa. Esse jovem aqui, ele é autista, né, foi classificado como autista quando pequeno, e ele faz esse depoimento, que eu vou colocar para vocês aqui. Não sei se vai dar para todo mundo escutar. Eu me conheço por gente, eu sempre fui diferente das pessoas, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas eu não fazia ideia do que era, exatamente onde estavam as diferenças. E ninguém também fazia ideia do que acontecia comigo. Ninguém consegue dizer exatamente o que tem de diferente, porque não é uma coisa que aparenta fácil. É uma coisa mais interna do que externa. E, no caso, descobrir a síndrome fez eu entender toda a minha vida. Sabe? Entender tudo que eu sempre vi de diferente, tudo que eu sempre percebi que eu não era como as outras pessoas, né? O fato de dar um nome para isso ajudou muito. Descobrir que existiam outras pessoas assim ajudou muito. Eu sempre me senti muito sozinho. Desde criança, acho que é uma das sensações mais comuns. E essa questão da solidão, você vê um mundo inteiro conectado e você está fora. Você está de fora olhando para esse mundo. Você não faz parte dele. Eu vivo num mundo diferente. E, nossa, é como se tivesse destruído tudo que eu construí durante esses 35 anos. E eu tive que começar a reconstruir isso de um novo ponto de vista. Esse exemplo, ele vai trazer o quão foi positivo para essa pessoa receber o diagnóstico de autista já na fase adulta da vida dele. E eu trouxe justamente para a gente pensar no efeito negativo do diagnóstico quando ele é feito por um bebê de 8 meses, 1 ano, uma criança de 2 anos, que nós chamamos de autista. Né? Então, nós temos tanto os efeitos positivos quanto os efeitos negativos de um diagnóstico, no sentido da não possibilidade de pensar as características de uma criança para além da doença. Esses são os efeitos negativos. Mas tem os efeitos positivos de ajudar um adulto a entender por que ele era tão diferente quando ele era criança. E outro fato que chama muita atenção de nós, e que uma vez nós tivemos uma experiência na UNB que chamou muito a nossa atenção, como que essas crianças se sentem sós. A solidão que elas têm, a gente acha que elas estão alheias, né? Mas o tanto que elas estão prestando atenção no meio ambiente, estão percebendo que tem um mundo conectado lá fora, mas que elas não conseguem entrar. É um alheamento, né, que indica que elas estão percebendo o outro, estão percebendo a condição de impossibilidade delas de pertencer a esse outro. Uma vez na UNB a gente estava fazendo um grupo de crianças autistas e tinha um que era o mais, as características mais marcadas que o outro. Ele não era verbal, não falava absolutamente nada, tinha apenas uns grunhidos e ele não dava para nós a percepção de que ele estava percebendo o mundo à volta dele. Até que um dia, 2 dos outros colegas não foram no grupo terapêutico e ele começou a procurar os colegas que não foram. E nós tivemos uma surpresa tamanha de ver que ele estava sentindo falta dos colegas, que, na verdade, ele estava tentando estar lá com os colegas à maneira dele. Ele ficava de costas, pulando, mexendo no cabelo o tempo todo. Mas, na verdade, ele estava sentindo muita falta dos colegas naquele dia. E coisas que muitas vezes passam por nós completamente despercebidas. Porque a gente está preso na ideia de que ele está alheio e que ele não está percebendo nada em volta dele, que é uma ideia errônea que a gente tem. Só continuando aqui. Mas eu não fazia. Quer socializar. O Asperger quer ter amigos, quer encontrar pessoas,
mas ele não tem tanta força para isso, porque é mais difícil, é cansativo ao ponto de cansaço físico, de você chegar em casa de uma festinha e estar completamente exausto. Então, ele não quer ficar sozinho, mas ele precisa recarregar, ele precisa estar num lugar mais confortável. Muitas vezes não é possível continuar naquele lugar. Se está numa festa, você tem que sair porque você não aguenta mais. Aquilo estressa muito. E não é o fato de não querer socializar, não é o fato de não querer estar junto de pessoas, é não conseguir. Mano, qualquer coisa diferente, ele acha que está errado e precisa consertar aquilo. Então, se você é diferente, a primeira reação das pessoas não é lidar com essa diferença, é fazer com que esse diferente comece a se tornar igual. Que daí o problema é seu em não conseguir lidar com algo diferente. Que do mesmo jeito que um autista tem que aprender a se relacionar no mundo, o mundo precisa aprender a ser um lugar melhor para os autistas. Essa última fala desse jovem deixa muita mensagem para nós no sentido de, né, a inclusão não é trazer o diferente para ser igual às outras crianças. É como que nós podemos enxergar essa criança que aprende de forma diferente e oferecer um espaço a ela para ela conseguir aprender as coisas do jeito que ela aprende e não da forma que a gente gostaria que ela aprendesse. É o nosso grande problema hoje nas escolas e na nossa clínica também, né? De fazer com que aquela criança se desenvolva a partir do nosso padrão. Não, nós temos que dar à criança um espaço para que ela possa se desenvolver do jeito diferente que ela é. E eu trouxe um outro modelo, um outro exemplo de um trabalho da musicoterapia, que ela também é da nossa equipe, é a Clarice, que trabalha lá no final do Lago Norte. E é uma técnica que nós aprendemos, né, com o meu trabalho, primeiro como pesquisadora, e eu estou desenvolvendo isso com meus alunos já há mais de 25 anos, que é por meio da mimesis, que é a imitação dos gestos da criança, seja em que situação que a criança esteja, dentro do consultório da psicologia, da pedagogia, da musicoterapia, na escola, né, que é por meio da imitação. Então, esse vídeo aqui, que a Clarice desenvolveu com essa criança, mostra bem como que... Deixa eu aumentar aqui. Como que essa criança vai reagir à imitação. Bom, eu vou parando por aqui para a gente poder conversar, vocês apresentarem as suas questões. Desculpa, toda hora eu venho para cá, mas problema da filmagem. Só uma mensagem final, né, a partir dessa apresentação aqui com a Clarice. Essa criança, né, o João Pedro, está no YouTube, tá? Vocês podem assistir o vídeo completo, é bastante longo. É uma criança que chegou
sem falar absolutamente nada, sem se comunicar de forma nenhuma, com uma sintomatologia bastante grotesca. Ele gritava muito, pulava na ponta dos pés sem parar, tinha muita estereotipia, babava com muita frequência. E é uma criança que, como vocês viram ali, se a gente acompanha a estereotipia da criança, como que ele começa a olhar para trás para ver se a terapeuta vem atrás dele, ele se mostra alegre, que é um elemento muito importante na clínica e nas escolas, né? A gente vê se essa criança desenvolve a possibilidade de se contentar, de se alegrar com as atividades que ele está fazendo. Porque se a gente não se alegra, né, com as coisas que a gente faz, a gente não aprende nada, a gente não se constitui como sujeito. Né? Então tem que haver esse estado de graça, né, que é de gostar, de desenvolver essa possibilidade de rir. Então, mesmo com as estereotipias presentes, né, essa criança começa a gostar de ser imitada e procura ser imitada. Nós tivemos recentemente numa escola aqui em Brasília, em que as professoras, com os acompanhamentos terapêuticos que nós fizemos nas escolas, começaram a imitar essas crianças. Num dia, por exemplo, de trazer o brinquedo para dentro da sala de aula, e que a criança traz um pedaço de uma chave ou traz qualquer objeto na mão, as outras crianças também vão pegar objetos parecidos. Traz uma pedra lá de dentro, lá do jardim, traz um outro objeto, que não seja brinquedo. A criança que pula na ponta dos pés, vamos brincar de pular na ponta dos pés com essa criança. A mudança dentro de sala de aula que essa criança demonstra, quando as outras crianças começam a brincar com ela, da forma como ela é capaz de brincar, muda completamente. Essa criança começa a se sentir mais aceita, os professores começam a ter mais possibilidade de estar com essa criança dentro de sala de aula, ela fica com menos necessidade de ficar saindo e voltando. Né? Então, assim, os professores têm encontrado também nas escolas, né, pontos positivos dessa técnica, né, desse procedimento metodológico. E nós estamos, né, cada vez mais desenvolvendo, né, essa metodologia nos vários campos de atendimentos que essas crianças necessitam. E sempre pensando na criança e não na doença. Tá? Então era isso. Vocês quiserem perguntar ou fazer alguma observação? Gostaria de perguntar. Pois não. Eu sou professora da Secretaria de Educação, trabalho com crianças inclusas, né, do 6º ao 9º ano, e trabalho com vários autistas, tenho trabalhado ao longo dos anos, já são 14 anos nisso. E eu pergunto assim, queria algum comentário sobre a abordagem comportamental e a psicanalítica. Eu não sou da área da psicologia, estou fazendo uma pergunta assim como leiga, mas trazendo a minha experiência, né? A minha vivência. A terapia comportamental, ela parte do princípio básico de trazer a criança para um adestramento, né? Para a questão de fazer com que ela pare de fazer estereotipias, coloca a criança sentadinha, um de frente para o outro, para ela não ter muita possibilidade de ficar se mexendo. Né? Então, todo um exercício de fazer com que a criança perca as características autísticas por meio de reforço, por meio de atividades, né, que fazem com que a criança queira ganhar uma balinha para parar de fazer estereotipia. Né? Que é uma atividade necessária para muitas crianças, por exemplo, que se mordem, que têm comportamentos autodestrutivos muito violentos. Muitas vezes nós precisamos de usar essa metodologia. Mas, para desenvolver, né, a capacidade da criança de entender que aquela estereotipia que ela apresenta faz parte dela mesma, é a possibilidade dela de ser. Vamos imaginar nós aqui. Tem muitas pessoas, eu e vocês, né, que para ficar aqui precisamos ficar mexendo o pezinho de vez em quando, pensar numa outra coisa que está lá fora e trazer o pensamento de volta para cá, que são atividades corporais que nós precisamos de fazer para nos mantermos dentro daquela situação. Isso são características autísticas, mas que nós
conseguimos conviver na sociedade sem que ninguém chame de autista. Então, balançar o pezinho, morder a caneta, são atividades motoras que nos permitem, né, e deixar as nossas emoções de lado e prestarmos mais atenção na situação. Só que essas crianças não, elas vão ter que pular na ponta dos pés. Para poder ficar aqui, tem que pular na ponta dos pés, não tem outra forma delas conseguirem ficar aqui, a não ser pulando na ponta dos pés. E na nossa experiência, se a gente pula na ponta dos pés junto com essas crianças e ela começa a brincar conosco, desenvolver uma brincadeira conjunta por meio da imitação de uma estereotipia, mas não é de uma forma calculada, a gente não vai dar balinha para a criança, porque ela desenvolveu essa possibilidade de brincar. E ao fazer isso, o que a gente está tendo como resposta positiva? Quanto mais a estereotipia se enquadra dentro de uma brincadeira, ela começa a olhar para trás para ver se você está indo junto. Se você está pulando na ponta do pé, ela verifica se você está fazendo a mesma coisa que ela. Ela para. A estereotipia vai desaparecendo. E ela começa a se alegrar de uma forma diferente do que ficar batendo as mãozinhas e pulando na ponta dos pés. Aparece um sorriso, aparecem outras possibilidades de se alegrar que não é mais por meio da estereotipia, porque a estereotipia não precisa mais. A brincadeira, ela se transpassa para o brinquedo e não sai do corpo e vai para o brinquedo. Mas não é de uma forma que vem de fora para dentro, porque quando a gente quer ensinar algo que uma criança não sabe, você traz um modelo de fora. E eu vi, né, muitos vídeos na internet de atividades de imitação, que é do método do Sunrise, que é comportamentalista, que é ensinar a criança a imitar. Ensinar a criança a imitar, que não é de forma nenhuma espontâneo. Então, nós procuramos o tempo todo trabalhar de forma espontânea. É a criança que nos mostra o caminho. Não somos nós que, como esse rapaz falou aqui agora. A necessidade de nós trazermos esse diferente dentro de nós. A gente também poder ser diferente. Quando eu faço uma estereotipia junto com uma criança autista, eu me sinto, né, muito estranho e fico olhando. Os pais, muitas vezes, arregalam os olhos para mim de ver eu fazendo a mesma estereotipia que a criança está fazendo. Mas quando eles veem o resultado da criança que olhou e que pela primeira vez olhou para trás para ver se o outro está acompanhando ela ou não, que é uma mudança muito grande. Tá? Eu pergunto assim, por exemplo, na escola, as dificuldades, né? O tempo do autista é um e o tempo da escola é outro. Então, aí que acontecem as grandes cisões, entendeu? Assim, a possibilidade do despertar do eu, daquele autista, né? Que diz que não tem essa dificuldade de repetir como é que é, os neurônios espelhos, né? Não são bem desenvolvidos, ou eles não têm, enfim. E o tempo que se dá para a criança e o tempo da escola. Então, assim, combinar isso tudo, eu às vezes vejo que, por exemplo, tem alunos que são acompanhados por psicólogas nessa linha comportamental, né? Então, assim, elas observam e, graças a Deus, temos uma boa sintonia. Estou me referindo a um caso específico, temos uma boa sintonia. A psicóloga, a pedagoga, a escola, ambos os lados compartilham, né? A não ser o psiquiatra que está de fora, como sempre. Mas, assim, por exemplo, eu sinto, às vezes, que o fato de ele acompanhar um pouco a escola está atrelado ao seu desenvolvimento. Quando eu fico pensando que ele, sem aquela pressão da escola, poderia estar mais feliz. Então, eu fico vendo assim, não, porque ele vai fazer uma atividade e adapta a atividade, adequação curricular, mas aquilo não resolve. Então, do ponto de vista dessas terapias, não estou falando da comportamental, mas, enfim, do acompanhamento psicológico e do pedagógico, ele está evoluindo. Porque esse menino chegou para nós já no 6º ano. Então, esse início de um acompanhamento, né? Não tivemos contato, ele já chegou no 6º ano, com 12 anos.
para nós. Então, ele já vinha carregando uma série de fatores, ou positivos ou negativos, não sei, que agora fica difícil de mudar. Mas o grande desafio nosso é justamente o que a gente chama de escola hoje. O que no Brasil está atravessando hoje de dificuldade? Para as crianças típicas, tá? Vamos pensar nas crianças comuns. Criança que não vai bem em matemática. Vamos pegar um autista que não vai bem em matemática e uma criança típica que não vai bem em matemática. Hoje, as nossas escolas estão presas lá no programa do MEC, que tem que ensinar aquela coisa lá de matemática do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Se eu tenho uma criança que responde certo aqui, mas não me deu o jeito que ele teve de pensar para a resposta, pronto, não serve. Você concorda comigo? Eu ainda faço uma observação, sou da área de matemática. Ainda possível, né? Aí tem um exemplo que coube. Aí a criança tem que mostrar que pensou do jeito que o professor ensinou. Ela não tem chance. Mas mesmo assim, Isso no típico, tá? o presencial, Aí, ele não consegue acompanhar o ritmo da turma, natural. Aí ele tem as atividades adaptadas. Mesmo assim, ele não vai à escola, quando vai ele fica pouco tempo. Mas é um menino inteligente, um menino criativo. mas você concorda? Quando ele chega, sabe, Tá, não, tudo bem, tudo bem. É uma angústia que É. eu estou trazendo. Quando ele chega na sala de aula, ele não consegue ficar. Tá. E o que nós estamos passando hoje com as crianças comuns que vão para a escola, que estão começando a ser alfabetizadas? As crianças comuns, tá? O que está acontecendo? Elas chegam em casa para fazer a tarefa e não entendem o enunciado do dever. Vamos colorir, colorir o número 1 ou colorir 3 bolinhas. Se esse comando vier de uma forma informatizada, ela responde. Mas se vier de uma forma verbal, a mãe tem que traduzir para ela poder fazer o dever. A escola não está acompanhando, nem para as crianças típicas e nem para as crianças neurotípicas, atípicas. Agora, vamos pegar os atípicos. Como que hoje nós estamos pensando a readaptação curricular? A gente pensa a readaptação curricular a partir do modelo da escola que a gente tem que seguir, e não a partir das potencialidades da criança. Eu tive uma criança, né? Em atendimento, que tinha uma habilidade extraordinária para matemática. O sacrifício que foi para a escola aceitar que ele ficasse 2 dias na semana na escola de altas habilidades e que aquela carga horária das altas habilidades fosse contada como a carga horária da escola. Aí vinham críticas assim: mas a gente não pode contar essa carga horária como da escola, porque ele não está aqui com a gente. Sabe? Então, assim, a gente encontra esses entraves e a gente tem crianças altas habilidades musicais. Nós estamos com uma criança hoje com altas habilidades musicais e que não consegue aprender português. E por que a escola não permite, né, que essas altas habilidades musicais sejam consideradas uma atividade pedagógica? E que essa criança é o sistema. Então, assim, esse sistema que está em cima de nós é a mesma coisa do saber psiquiátrico que está acima de nós, quando fala que uma criança autista não tem cura e que uma criança autista vai ser autista o resto da vida. Então, nós temos o sistema da escola, o sistema de pensamento clássico e nós aqui embaixo dando voltas e mais voltas para conseguir fazer a inclusão de uma criança. E brigando com o sistema, não, porque a necessidade que a criança tem de aprender fora da escola. A escola não admite que a criança aprenda fora da escola, porque não pode, tem que ser dentro da sala de aula, que é um modelo antigo, que já está ultrapassado. Então, nós estamos com um problema muito maior do que simplesmente pensar em inclusão. A dificuldade são os próprios colegas professores, viu? Não sei se outros enfrentam, são professores, né? São os próprios colegas professores. É um olhar que não tem olhar. É um olhar que não tem olhar. Então está de dentro, às vezes tem curso, tem isso, tem aquilo. Não é só o curso, é de dentro. De olhar para aquela criança em sala de aula
que não olham, ignoram. Né? Uns com mais sensibilidade, outros com menos, mas é geral isso, não querem ter aquela criança. É muito difícil, é dolorido. Mas eu acho que a escola não foi preparada, nós professores, eu tenho 30 anos de secretaria, nós não fomos preparados para receber as crianças incluídas dentro da sala. Nós recebemos, eu trabalho com crianças inclusivas, entendeu? Eu tenho até um suspeito, né? De autista e tudo, a gente fica até assim, porque a gente bate o olhar, quando a gente tem esse conhecimento, a gente bate o olhar, a gente começa a perceber e começa a analisar, a gente sabe, entendeu? Começa. E às vezes muito choca a família, porque a família também, às vezes ela não entende, não tem nem esse conhecimento. Isso de não estar preparado. Não está não preparado. Precisa estar preparado. E assim, e hoje em Tem dia, filho, né? as crianças estão sendo jogadas. Porque eu tenho uma turma com DF, né, deficiente físico, tenho uma criança que está sendo investigada como DI, tenho esse que está em procedimento, tenho um DEPAC, então quer dizer, 4 tipos, numa turma de 21 crianças no 2º ano. Então, a prioridade dessa turma gera em torno do DF, que era para ser 15, e tem. Como é que você dá atendimento? Diversifica? É difícil? Pula. É difícil pular. Hoje mesmo teve, contando, eu falei assim, ajuda os colegas, quem já terminou, ajuda os colegas. O outro vira e fala, eu não vou ajudar o meu colega que ele parece, como é que foi a palavra? Esqueci, como se fosse bobo, ele está alienado. Ele falou assim, tia, mas eu vou ajudar fulano, ele fica alienado. Quer dizer, porque é um... E onde que uma criança de 7 anos aprende esse termo? Vocês verem o preconceito que vem do mundo adulto. Porque ele escutou isso em casa e escutou. Fica longe daquele alienado. Gente, mas é o que está acontecendo na sociedade. Fica longe daquele menino que não fala, fica longe daquele menino que bate, fica longe daquele menino que faz assim. Né? Agora... Às vezes não. Se você apanhar, você bate. Se você apanhar, você bate. Porque muitos apanham em casa. E se não bater, apanha em casa. Né? É uma loucura. Agora, só para complementar esse raciocínio, né? Esse pensamento nosso que a gente não foi preparada para, ele nos impede de progredir. O que mais... eu esqueci meu telefone, desliguei para mim. O que mais impede a gente de sentir que a gente não foi preparado? Porque a gente, na nossa infância, nós não tivemos coleguinhas autistas nas nossas salas de aula. Quem de nós aqui teve um coleguinha autista em sala de aula? Quem de nós aqui conviveu com uma criança alienada dentro de sala de aula? Nós não aprendemos, nós não temos essa vivência. Hoje, mesmo a gente tendo essa ideia de que essas crianças estão sendo jogadas nas nossas escolas, tem um ponto de coisa muito importante, que as nossas crianças hoje estão aprendendo a conviver de alguma forma com essas crianças diferentes, né? Mongol, doido, né? Eram as palavras, mas elas ficavam lá, excluídas, e a gente não via, né? Ou nas jaulas lá dentro de casa. Especiais. Mas vamos repensar essa questão de não estarmos preparados para e precisarmos de um diagnóstico para fazer alguma coisa. A gente não precisa. Não precisa. Só tem uma pessoa aqui querendo falar. A professora que descreveu a escola regular, né, inclusiva, meu nome é Marcelo, trabalho no Centro de Ensino Especial número 1 aqui de Brasília. Eu tenho 32 anos dentro de escola, os últimos 2 no Centro de Ensino Especial. Os outros 30 primeiros, regular, com inclusão, com sala de recursos. E esse comportamento que você descreveu, da família falar em casa assim, fica distante desse alienado, né?
dentro do centro de ensino especial, onde todos os alunos são especiais diagnosticados. Uma família fala para o seu filho, fica longe desse aqui. Nós temos isso dentro do centro de ensino especial. Acredite se puder. Nós temos isso nos próprios, as famílias que não aceitam, a família que não aceita muitas vezes o seu próprio filho, com as circunstâncias, a gente trabalha muito com as famílias lá que não conseguem ainda, né, entender, aceitar, muitas vezes não aceitam também o filho da outra família. Então, se numa escola que seria, né, exatamente um local que é dele, né, próprio, assim, para que ele sinta vontade, para que a gente possa desenvolver um trabalho, essa proximidade, a gente descobrir qual o caminho, qual o acesso, né, a imitá-lo de repente, até poder, lá você fica à vontade para isso, né, porque você está num local, no ensino regular, talvez se você quiser, o professor possa ser até visto assim, né, de uma forma, e lá não, lá a gente tem, ainda assim lá dentro a gente, ainda assim lá dentro a gente tem esse tabu, esse bloqueio, né? Esse tabu, ele é social, né? Aí, como transformar esse tabu dentro da transversalidade? É fazendo um trabalho de base com a sociedade, sensibilizar a sociedade. Esse trabalho que a gente faz, né, pela companhia terapêutica, de transitar com as crianças chamadas de autistas, psicóticas, deficientes mentais, seja o que for, na rua, no ônibus. Quantas vezes você está sentado com uma criança autista no ônibus, a pessoa do lado levanta e vai sentar lá na frente. Aí a gente fala com a criança, né? Ele ficou com medo de você. O que será que ele está pensando de você agora? É a pessoa, coisa, e para a gente poder trabalhar essas coisas, né? O que nós estamos pensando assim lá na UNB, né, em relação a essas dificuldades da escola, é trabalhar de uma forma mais de irmos fazer, abrir espaços dentro das escolas para que o assunto seja conversado com os pais e professores. Né? Então, nós estamos indo inicialmente fazer palestras para as equipes pedagógicas das escolas, mas o nosso objetivo é, né, trazer os pais juntos com a equipe pedagógica e formar um espaço suficientemente sensível para que esses pais de crianças consideradas típicas possam falar dos medos que eles têm em relação das crianças que são atípicas. Porque o que está acontecendo nas escolas, principalmente as escolas particulares? As professoras conversam só com o pai e a mãe daquela criança para apresentar a prova. Nós trabalhamos com crianças que roubam, crianças que vão com estilete para dentro da escola, crianças que são deficientes no sentido comportamental e crianças que não obedecem regras. Né? Essas crianças que estão sendo excluídas das escolas pelos pais, não é pela direção da escola nem pelo professor, não. Os pais se reúnem nas redes sociais e excluem a criança. Não é a criança autista que está sendo excluída, não. É aquela que levou o estilete para fazer com que a criança devolva a borracha que caiu no chão. É a criança que cospe no chão e cospe na cara da professora. Né? Por quê? Os pais perderam um espaço dentro da escola para conversarem entre eles. Não tem mais convivência. Né? Então, assim, a gente está sensível a isso na tentativa de levarmos para a escola, né, essas propostas. É um trabalho, a princípio, principalmente para as escolas públicas, gratuito, né? Para as escolas particulares, nem tanto, né? Mas é um trabalho de base, de sensibilização dos pais. Né? Não, e enxergar, né, aquela coisa do espectro, né? Ver assim, essa criança que é chamada de autista, ele tem um nome, é o José. Será que ele gosta de sorvete de maracujá ou sorvete de chocolate? Será que ele gosta de ouvir música alta, música baixa? Será que ele gosta de sentar numa cadeira mais macia ou cadeira mais dura? Pensar em outras coisas para além do diagnóstico. Não é o diagnóstico que vai oferecer para a gente o caminho de cuidar da criança. É olhar para as características humanas daquela criança. O que ela gosta, o
em que ela se adapta melhor, para qual objeto que ela olha mais. É muito interessante, por exemplo, eu vejo a discussão com meus colegas médicos, né? A criança que fica fazendo estereotipia e olhando para um objeto só, ali você percebe a capacidade de concentração que ela tem quando ela está fazendo estereotipia, pulando na ponta dos pés e olhando para um objeto só. Por que ela não tem essa mesma capacidade de olhar para um objeto só quando ela está no meio de outras crianças e não está fazendo estereotipia? Porque ela precisa da estereotipia para prestar atenção. Não é que ela tem déficit de atenção. Se a gente tira a estereotipia dela de uma vezada, não sobra nada, porque a estereotipia é ela. Ela é a estereotipia, faz parte do corpo dela, faz parte da constituição psíquica dela. Então, ela tem que entender qual é a função que essa estereotipia tem na vida dela, relacional com o outro, para que essa estereotipia possa ser substituída por um brincar simbólico. Por isso que quando a gente brinca espontaneamente com as estereotipias, essa criança tem chance de entender para que ela precisa daquela estereotipia para estar com a gente. E isso é feito de uma forma espontânea, de uma forma de brincadeira, desde que eu não tenha angústia suficientemente forte para impedir essa repetição em mim mesma, que é o espelhamento. E entender que muitas crianças autistas não conseguem entrar no processo da imitação, que talvez sejam crianças que têm o problema que a senhora falou dos neurônios de espelho. Mas são poucas. Até hoje, na minha clínica, eu só tive uma criança, né, que realmente não conseguia entrar na brincadeira da imitação. Né? Mas todas as outras crianças conseguiram entrar, né, para transformar a estereotipia em uma capacidade de brincar de forma conjunta com o outro. Esse é o nosso principal objetivo, e daí a criança ser capaz de aprender e conviver com os outros. Mas é só isso. E só para encerrar, eu acho que a gente tem que ser jardineiros, a gente tem que plantar flores, entendeu? Então vamos semear o que a gente aprendeu aqui para o seu colega lá da escola, para o seu vizinho, para outra professora, porque isso é muito importante. A gente está plantando o que a gente acredita. E o nosso fruto não vai ser colhido amanhã, não. A nossa flor vai ser colhida daqui a 8, 10, tomara que não, mas que outras gerações falam, tinha um grupo lá que reunia, que fazia isso, que dava certo. Então vamos continuar a estudar e a plantar coisas boas que a gente aprende, né? E acreditar, né, Isabel? Porque a gente tem que acreditar no que a gente faz, porque senão não adianta. Uma bela fala.